Olha, gente, segundo o censo de 2010, 80% dos homens só vão ao hospital à força, viu? Levados pelas mulheres. Já pensou que loucura? E olha, por não se cuidarem... Calma, é assim, é? Isso não é ser homem não, gente. Isso não é ser homem não. Ser homem é se cuidar, viu? E não ser levado à força pela mulherada. Que negócio é esse? Olha, só você aí, escuta só, Marinho, Ícaro, os homens todos aí do estúdio, por não se cuidarem, eles vivem em média 8 anos menos que as mulheres. Problema não. Não tem problema não? Como não? Olha, quem faz o alerta é o Dr. Reinaldo Sebadelli. Confere. Eles vivem em média 8 anos menos que as mulheres, segundo o censo de 2010. Os homens, apesar de nascerem mais no Brasil, também morrem mais e mais cedo. E quando a morte não é por causa violenta, entra em cena a saúde, ou melhor, a falta dela. A medicina, para mim, ela tem que ser preventiva, não curativa. Eu vou sempre de ano em ano, né? Anualmente eu estou indo no médico. O que é que você costuma fazer? Check-up? É bom fazer um check-up para a gente saber a nossa saúde e se cuidar, né? E prevenir sempre. Nas ruas, os homens garantem estar em dia com a saúde, mas nos consultórios médicos, a realidade é bem outra. O cardiologista Reinaldo Sebadelli observou em 35 anos de consultório que os homens têm resistência sim quando se trata de ir ao médico. E mais, que as mulheres têm papel fundamental, já que na maioria dos casos, são elas as responsáveis por convencê-los dessa necessidade. Essa fuga do médico é um fenômeno de ordem mundial. E por que isso? Eu apontaria duas grandes causas. A primeira causa é o receio que ele tem de ouvir uma notícia ruim, é o receio que ele tem de dizer que não pode beber, não pode fumar, que tem que fazer atividade física, né? E o segundo grande motivo é ele não aceitar que está doente, é o machismo. O homem não pode chorar, o homem não pode ficar doente, não é? E para ele é como se fosse uma fragilidade. E para aqueles que não estão em dia com a saúde, vai o recado. Meus amigos, aqui vai o meu conselho. Vá ao médico, procure principalmente o urologista, procure o cardiologista, procure o reumatologista e viva melhor. É isso aí. E aqui comigo, o urologista, o Dr. Jarques Lúcio. Muito obrigada pela sua presença. Realmente é um alerta que deve prestar bastante atenção, né, doutor? Boa tarde a todos os paraibanos, boa tarde, Marcelo. Parabéns pelo espaço. Acho que programas como esse faz levar à casa de todos os paraibanos uma mensagem de prevenção, que o homem realmente tem que se cuidar. Isso é extremamente importante. Acho que a mulher, nesse aspecto, dá uma grande lição ao homem, que é exatamente esse alerta da prevenção. Se previne, se cuida e se trata com uma condição sempre melhor, ou seja, objetivando uns resultados realmente com excelência. Então, isso se pode fazer, isso tem-se condição e um exame preventivo é o melhor remédio. Agora, de quanto em quanto tempo que o homem tem que ir ao hospital, tem que fazer exame, tem que se cuidar? Acho um destaque importante aqui. Desde criança, o homem vai já ao pediatra, junto com as meninas, já para procurar problemas do pênis, testículo, a fimose e patologias do testículo. A adolescência é muito importante dar destaque, a doenças sexualmente transmissíveis e as patologias também de pênis e de testículo. E deve ser prevenido, deve ser conversado, deve ir ao médico nessa época para exatamente dialogar sobre questões sexuais também. Quando vai chegando idade adulta, jovem, tem uns cálculos que são extremamente presentes, os cálculos urinários. No caso das meninas, as infecções urinárias de repetição, isso deve-se também ter alerta. Já na população mais idosa, a partir dos 40 anos, você tem que tomar cuidado com as patologias da próstata, seja o crescimento benigno da mesma, seja as neoplasias de próstata. São coisas dos 40 anos. A partir dos 40 anos, se tiver uma história familiar positiva, alguém na família teve câncer de próstata, já se deve buscar o chamado check-up, que o cardiologista faz também, o urologista faz, pensando na próstata e nas doenças do aparelho geniturinário. E isso deve ser feito anualmente. Se não tem história familiar, a partir dos 45 anos, a partir dessa idade, tem que se dar ênfase. Não só a próstata, mas rim, bexiga e o organismo de maneira geral.
Agora, você concorda com o doutor da reportagem, dizendo que, na maioria dos casos, né, os homens não vão ao hospital por causa desse machismo? Infelizmente, isso é uma constatação, mas isso vem diminuindo. Acho que, como eu falei, as mulheres vêm dando esse exemplo para nós homens de realmente procurar. Você vê, toda mulher vai ao seu ginecologista periodicamente. Ele tem que colocar isso na cabeça dos homens, que o exame, o examiná-lo, o próprio toque retal, isso não é doloroso, ele tem que ser feito, isso só faz bem ao paciente. Então, o tratamento precoce é um tratamento com menores chances de complicações e é um tratamento que vai ter ótimos resultados e isso vai implicar numa qualidade de vida boa para o paciente. Isso sim é ser homem, né? E, com certeza. Com certeza. E você, Laurinha, como é que está o papo aí no @TV Tambaú, hein, Laurinha? Marcelo, eu estava conversando com a Patrícia, ela estava falando o seguinte, que o avô dela tem 75 anos, não vai ao médico com frequência, ela acha que nos últimos 10 anos talvez ele não tenha ido ao médico, também não teve maiores problemas de saúde, mas ela quer saber se o geriatra é tão importante quanto o pediatra é para a criança, se ele deve ir com frequência para o médico. Quando fica idoso aí, que é mais importante ainda. Também. Esse paciente, infelizmente, ele ainda é muito encontrado, que não vai ao médico e quando vai, já vai com os problemas extremamente exacerbados. Então, o geriatra, assim como o pediatra da criança, ele é um médico do idoso, de maneira geral, e aí, quando necessário, algum aspecto como o cardiologista, o urologista e outros profissionais, eles vão também orientar. Então, o geriatra também é muito importante na saúde do idoso, assim como esses outros profissionais. Tá certo. Se você quiser participar, é só ligar para o 3015-3708, além do @TV Tambaú. Alguém na linha? Alô, boa tarde. Alô? Alô? Quem fala? Boa tarde. Quem fala? Alô? Alô, tá me ouvindo? Estou ouvindo, mas está bem baixinho. Então aumenta o retorno. Tá, alô? Alô, estou ouvindo agora. Pode fazer sua pergunta. Olha, porque eu peguei esse número na televisão, que falou que aplica vacina contra o HPV, é verdade? Não ouvi. Você... Contra HPV, não entendi a pergunta. Repete. Vacina contra HPV? Tá certo. Muito obrigada pela sua participação, viu? Que ajuda que você pode dar sobre a vacina contra HPV? Isso é um tema que a gente tem que começar a falar da doença sexualmente transmissível. O que é HPV? HPV é o papiloma vírus humano, é uma infecção principalmente atribuída à doença sexualmente transmissível, ou seja, a relação sexual, o contato sexual. E esse vírus, ele, no corpo humano, ele pode, no homem ou na mulher, desencadear verrugas nos órgãos genitais. E de alguns anos para cá, houve desenvolvimento de uma vacina para tentar diminuir a manifestação clínica e o pior desse vírus é que, em não tratamento, tanto na mulher como no homem, ele pode levar ao câncer. Na mulher está diretamente relacionado ao câncer de colo de útero e no homem o câncer de pênis. E a relação mais forte é ainda com a mulher. Então essa vacina veio no intuito de tentar diminuir isso. Para a saúde pública de maneira geral é extremamente importante. Além disso, ela pode ser usada principalmente naquele jovem que não teve ainda contato sexual. Essa seria a melhor indicação. Mas se extrapolou já em pacientes que teve poucos contatos sexuais, isso aí seria de ótima indicação para o uso. Então a vacina está sendo utilizada, tem dois tipos principais, um que pega menos quantidade de subtipos e outro bem mais subtipos, porque esse vírus tem vários subtipos, então é uma vacina que deve ser utilizada, deve ser promovida, como educação sexual também. Claro que o melhor é ter uma orientação sexual, é usar o preservativo, a fim que não obtenha esse vírus. Em obtendo antes disso, a vacina seria uma ótima indicação. Mas já está disponível nos postos públicos? Ainda não? Ainda não, no posto público não está disponível, mas se espera que em pouco espaço de tempo venha estar presente. Se Deus quiser. Mais alguma pergunta no @TV Tambaú, hein, Laurinha? Como é que está o papo aí? Sim, Marcelo, o Ronaldo Barbosa, ele quer saber se um homem portador de mielomeningocele, é isso, doutor? Ele pode ter uma vida sexual ativa. O que é isso primeiro, doutor? Mielomeningocele é uma protusão da medula na região da coluna. Então, ela pode ser em qualquer altura da coluna, desde cervical até lombo-sacra, que é o final da coluna, e isso dá alterações, tanto na bexiga como no pênis. Então, a mielomeningocele,
é uma doença neurológica que tem acometimento urogenital. Esses pacientes geralmente têm disfunções vesicais de leve a graves e devem ser acompanhados com o urologista e com o neurologista de maneira rotineira. Além disso, tem a questão da função sexual e reprodutiva desses pacientes. Esses pacientes podem sim ter vida sexual normal. Esses pacientes podem sim ter filhos. Por muito tempo ficaram estigmatizados que esses pacientes não poderiam ter esse desenvolvimento. Mas hoje, já com certeza, esses pacientes podem ter uma vida sexual e reprodutiva com qualidade. Tá vendo só? Mais alguém na linha? Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Nenê aqui de Patos. Tudo bem? Fala de onde? Na cidade de Patos. Eita, coisa boa. Diz aí, qual é a sua pergunta? A minha pergunta é que meu esposo tem 52 anos. Nunca ligou de fazer o exame de próstata. Isso prejudica a relação, principalmente a relação sexual? Tá certo. Boa sua pergunta. Muito obrigada pela sua participação. Prejudica, doutor? Olha, veja só, cuidar do pênis também é cuidar do organismo como um todo. O que faz mal ao pênis, o que faz mal à função sexual do homem, faz mal ao organismo. A hipertensão descontrolada, o diabetes descontrolado, o fumo, o álcool, má alimentação, obesidade, tudo é um conjunto, isso né? tudo faz mal ao homem por inteiro, como também faz mal à função sexual. Outra coisa, qualquer problema não visto, não diagnosticado, também vai fazer mal ao organismo. Ou seja, esse sertanejo, 52 anos, não foi ainda ao urologista. Então ele pode estar no início de algum problema e isso não está tendo um diagnóstico. Então isso pode fazer mal indiretamente, porque vai fazer mal ao organismo dele. Então, portanto, eu clamo, anualmente vá ao seu médico, vá ao seu urologista, ao seu cardiologista, faça isso de rotina, que quebre esse arcabouço cultural que tornou o homem distante do médico, por aquela questão de um pouco de machismo, de ser um pouco rude, achar que está tudo bem com ele. Não estou sentindo nada. Isso que a gente escuta muito. Eu não estou sentindo nada, mas isso é a função do check-up, isso é a função de orientação do paciente, assim como a mulher faz com o ginecologista e com os outros profissionais, que também procurem para se cuidar mais e melhorar a expectativa de vida do homem, que infelizmente é menor do que a da mulher. Com certeza, doutor, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigada pela ajuda e fica aí o recado, né? Você de casa, né? Vamos ir ao hospital, vamos nos cuidar, né?